Olá, está começando mais uma edição do programa Síntese. O telespectador já sabe, é a oportunidade de rever os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que normalmente acontecem às quartas e quintas-feiras. O programa de hoje é especial. Primeiro, porque é o último programa do ano de 2009. E, além disso, exatamente por conta do encerramento das atividades do plenário, nós temos uma semana especial. Afinal, houve uma sessão plenária, as sessões plenárias aconteceram nos dias 16, 17 e 18 de dezembro agora de 2009, respectivamente quarta, quinta e uma sessão extraordinária na sexta-feira, com vários julgamentos de destaque, particularmente quando há essa expectativa de encerramento do ano judiciário. Com certeza, nós temos o costume de termos apenas 2 sessões plenárias por semana, nas quartas e quintas-feiras, e realmente essa semana a gente teve 3 sessões plenárias com julgamentos importantes, inclusive com a edição de 2 novas súmulas vinculantes. E também, normalmente na sexta-feira, que é a última sessão plenária do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros costumam fazer um balanço geral daquilo que aconteceu durante o semestre e, obviamente, se houver a necessidade de um julgamento de algo que não pode ser adiado, eles também utilizam essa sessão para fazer esse julgamento. É realmente o fechamento do ano. Com certeza. Lídia, nós temos como primeiro destaque para passar aos nossos amigos telespectadores um processo que foi julgado na sessão plenária da quarta-feira, dia 16 de dezembro. Aqui vai ficar com talvez o telespectador já fique agora no anúncio do processo com uma certa sensação, já não vi isso antes, é porque se tratou de uma questão de ordem na extradição 1085, relatoria do ministro César Peluso. Governo da Itália versus Cesare Battisti, exatamente aquela extradição que tem gerado tantos debates em relação a questões jurídicas, inclusive um debate envolvendo os governos dos 2 países, Brasil e Itália, e que neste caso o tema voltou ao plenário do Supremo em função de uma questão de ordem que foi apresentada pelo governo da Itália e levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal pelo relator da extradição, ministro César Peluso. Bom, só para lembrar, a extradição ela foi autorizada pela Corte por maioria de votos no julgamento que terminou no dia 18 de novembro último. Neste mesmo dia, também por maioria de votos, o Supremo determinou que a última palavra sobre a entrega ou não do italiano Cesare Battisti para o governo da Itália caberia ao presidente da República. Lídia, especificamente, considerando inclusive este resultado, qual era o motivo desta questão de ordem que foi apresentada, que foi levada ao plenário pelo ministro relator César Peluso, após a apresentação pelo governo da Itália, especificamente sobre um ponto do processo? Bem, na verdade, houve uma petição apresentada pelo governo da Itália, no sentido de que havia a necessidade de um esclarecimento com relação a alguns pontos do voto do ministro Eros Grau. Tanto é que no início, o ministro César Peluso, que é o relator, ele traz essa questão de ordem dizendo exatamente isso, que houve um questionamento a respeito de pontos da decisão do ministro Eros Grau que para o governo da Itália não ficaram tão esclarecidos como deveriam ter ficado. Então, eles trouxeram esse questionamento e o ministro César Peluso levou ao plenário para que os ministros pudessem debater essa questão. Agora, é uma pergunta que ela, digamos assim, ela vai parecer um pouco processual, um pouco técnica para o telespectador, mas que a resposta vai significar um ponto fundamental para o entendimento de um debate que surgirá no plenário. A pergunta é, o que são embargos de declaração? Embargos de declaração são justamente um recurso previsto no Código de Processo Civil, que pode ser utilizado na medida em que uma decisão judicial ela seja obscura, contraditória ou omissa. Então, a Constituição Federal, ela diz que o juiz, ao proferir uma decisão, ele tem que dizer os fundamentos. E nessa fundamentação, o juiz tem que ser claro, ele não pode ser obscuro e nem omisso. Se acontecer qualquer desses vícios que eu acabei de falar, caberia àquela parte prejudicada por essa omissão, obscuridade ou contradição, justamente opor esses embargos de declaração, justamente para que o juiz declarasse o real sentido da sua decisão. Então, é um recurso. Agora, pode ser apresentado também, isso quer dizer, às vezes esta omissão, ela pode ser alegada e na hora do julgamento se concluir que aquela omissão, na verdade, ela não teria ocorrido, quer dizer, existe essa possibilidade também. Isso, os embargos, eles podem ser acolhidos ou eles podem ser rejeitados, né? Na medida em que os ministros recebem essa petição de embargos de declaração, eles podem avaliar se realmente existiu essa omissão, essa obscuridade, ou se não existiu. Existe, inclusive, várias decisões no sentido de que
pessoas, advogados, interpõem esses embargos de forma procrastinatória, ou seja, simplesmente para fazer com que o processo demore um pouco mais, o que não é o caso aqui, porque não houve aqui a oposição de embargo de declaração. Mas se o ministro entender que realmente não há esse vício, ele vai rejeitar os embargos. Vamos em frente, já vamos entender qual foi o ponto relativo a esse tipo de recurso que gerou o debate no plenário do Supremo. Aqui se tratou de uma questão de ordem que foi apresentada pelo ministro César Peluso, relator da extradição 1085, contra Cesare Battisti. Como a questão levantada pela representação do governo italiano no processo foi dirigida ao ministro Eros Grau, o ministro relator César Peluso encaminhou a palavra exatamente ao ministro Eros Grau. Mas logo na sequência, o ministro Carlos Aires Brito levantou um ponto específico. O encaminhamento da questão não deveria ter sido feito por meio de questão de ordem, mas, na verdade, à espera da publicação do acórdão da sentença, da decisão do julgamento deste processo, para então utilizar-se aí sim dos chamados embargos de declaração. Isso gerou uma manifestação imediata do ministro Marco Aurélio. Vamos rever estes trechos do julgamento. Submetendo a questão a acordo, mas sugerindo que o ministro Sérgio Grau se manifestasse, porque basicamente a petição é dirigida ao teor do voto de Sua Excelência. Senhor presidente, eu examinei a manifestação. O meu voto foi muito claro. Eu disse que acompanhava a jurisprudência anterior, no voto do ministro Vitor Nunes Leal, e afirmei que o ato do presidente da República é ato a ser praticado nos limites do direito convencional. Não se trata, portanto, de ato discricionário, porém de ato regrado, ato vinculado ao que dispõe o tratado. Eu fiz breve exposição que vou pedir seja juntado aos autos. Mas o meu voto foi nesse sentido, de que não se trata de ato discricionário, porém de ato regrado nos termos do tratado. Essa matéria não deveria vir embargos de declaração, em vez de questão de ordem? É porque, na verdade, ela é dirigida ao acordo que não está pronto. Ela é dirigida à ata que consignou o resultado do julgamento. Suscita dúvidas sobre o resultado do julgamento, não sobre o teor do acordo que ainda não foi lavrado. Presidente, a preocupação do ministro Carlos Aires Brito é minha. E tenho sustentado no plenário que, após a proclamação, não se pode reabrir o julgamento. Ainda que se tenha um conflito entre fundamentos e dispositivo, esse conflito gera os embargos declaratórios. Considerada a omissão, possível omissão, obscuridade ou contradição. A segurança jurídica é básica num Estado democrático de direito. E a segurança jurídica, quanto aos pronunciamentos do Judiciário, ela encerra a proclamação como algo definitivo. Lembro-me que, certa feita, nós revimos uma decisão, não me lembro se a uma só voz ou com discrepância de votos. E aí um grande processualista da Cidade Maravilhosa, ele publicou um artigo dizendo que aquele precedente do Supremo devia ser amarrado a uma pedra muito pesada e jogado na parte mais funda do Lago Paranoá. Realmente não podemos ficar, depois de um julgamento em que se discutiu, inclusive, a proclamação, ficar reabrindo em sessões subsequentes o que é assentado de forma correta ou não pelo plenário. Daí colocar a segunda questão de ordem. A primeira foi suscitada não pelo relator. O relator suscitou uma dúvida quanto à redação da ementa e foi dirimida essa dúvida. Quem redigiria em si o acordo?
a suscitar uma segunda questão de ordem. A primeira foi suscitada pelo governo da Itália, pelo governo requerente da extradição, no sentido de que se deve aguardar a formalização do acórdão para, se for o caso, o governo requerente interpor os embargos declaratórios, objetivando que é a integração desse mesmo acórdão, que é o esclarecimento desse acordo. É como me pronuncio, presidente. Assim, a definição sobre se a forma de encaminhamento da dúvida levantada pelo governo italiano, que pediu a extradição de Cesare Battisti em relação ao voto do ministro Eros Grau, foi debatida e votada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos rever agora os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro, e na sequência, logo na sequência, após a apresentação do ponto de vista manifestado no voto pela ministra Carmen Lúcia, o voto do ministro Ricardo Lewandowski. A respeito das observações que eu peço venha ao ministro Carlos Brito e ao ministro Marco Aurélio, eu acho que como a questão de ordem está sendo levantada exatamente sobre o que foi proclamado, para que a redação, então, venha a se dar da emenda, eu voto no sentido de poder se acolher a questão de ordem. Também, senhor presidente, eu fiquei impressionado e acolho a argumentação do eminente ministro César Peluso, no sentido de que, como o acordo não foi publicado ainda, a única via de suscitar eventual dúvida e solvê-la com relação ao que foi decidido e pelo próprio emissor do voto é a questão de ordem. Portanto, acolho a questão de ordem. Eu conheço dela. A ministra Ellen Grace e o ministro Gilmar Mendes também votaram nesta questão e acompanharam o entendimento do sentido de que, não havendo a publicação do acórdão, nesta fase poderia se suscitar a questão, ou seja, levantar a dúvida sobre eventual obscuridade no julgamento por meio de questão de ordem, como foi feito, como foi levado ao plenário, apresentado o pedido, apresentada a petição, como bem disse a Lídia, pelo governo italiano por meio da sua representação, por meio do seu advogado, e levada pelo ministro ao plenário para a manifestação deste em relação ao caso. Vamos rever mais este trecho da sessão com os votos, desta vez, da ministra Ellen Grace e do presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes. Eu não vejo qualquer dificuldade de atendermos a proposta do eminente relator e, uma vez que o ministro Eros Grau reporta-se ao voto escrito que trouxe ao plenário, creio que o eminente relator poderá utilizá-lo para a redação da emenda. Eu também não vejo dificuldade, creio que nós temos até precedentes, alguns até prosaicos, de erros materiais que se verificam na proclamação e que depois nós fazemos a inversão. É claro que este é um caso mais complexo, por conta de toda a discussão que se travou em torno do assunto, mas nós temos, eu creio, que uma série de casos em que se faz o ajuste, quando necessário, antes mesmo dos embargos de declaração. Os debates continuaram no plenário a partir do julgamento da questão de ordem apresentada e do voto do ministro Eros Grau. Ao final, os ministros retificaram a proclamação da sentença do caso Battisti. A proclamação dizia que, por maioria, a Suprema Corte autorizou a extradição, porém, também por maioria 5-4, assentou o caráter discricionário do cumprimento da decisão pelo presidente da República. Bom, nesse ponto a gente para um pouquinho, vamos analisar algumas dessas questões. Antes de mais nada, vamos voltar aqui, antes de compararmos novamente este ponto que foi assentado na proclamação, e voltar um pouquinho nessa questão de ordem, e que foi a forma apresentada sobre essa questão, e a questão levantada, o ponto levantado pelo ministro Carlos Ares, acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que deveria haver a apresentação de embargos de declaração. Ficou assentado que, numa certa fase, fatiando o assunto, ainda pode ser levada esta dúvida, esta eventual obscuridade por parte do voto de um magistrado, no caso de um ministro do Supremo, por meio de questão de ordem. Isso antes da publicação do acórdão. É isso, Lídia? Isso mesmo. Na visão do ministro Marco Aurélio e do ministro César Brito, seria necessário. Houve uma decisão do plenário do Supremo, então, para eles, haveria necessidade de que, primeiro, esse acórdão fosse publicado, ou seja, para que ele se tornasse público e daí sim começasse a contar o prazo para um eventual recurso, que no caso, havendo uma contradição ou obscuridade, teria que ser um recurso de embargo de declaração.
No caso, o que ficou definido, então, pelo plenário foi no sentido de que, embora o acórdão ainda não esteja publicado, é possível, então, como você ainda não tem esse prazo para embargo de declaração, é possível levantar a questão de ordem para corrigir um eventual erro, uma eventual omissão nessa decisão. Inclusive, o ministro César Peluso diz que há essa previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, por meio de questão de ordem, antes mesmo de se iniciar o prazo para embargo de declaração, porque o acórdão ainda não foi publicado, é possível trazer esse questionamento ao plenário. Agora, Lídia, portanto, a partir daí, assentou-se que poderia ser apresentada a questão, passou-se para o debate propriamente dito com relação ao voto do ministro Eros Grau. Isso. Houve um amplo debate, o ministro se manifestou, manifestou inclusive o entendimento de que o voto era claro, foi acompanhado, por exemplo, pelo próprio ministro César Peluso, que disse que o voto está sim claro, o ministro Marco Aurélio levantou algumas questões nesse sentido, e no final das contas, optou-se por se rever a proclamação, ou seja, o texto da sentença, da decisão propriamente dita. E, nesse sentido, o ponto central era aquela definição que foi colocada na primeira versão dessa proclamação, que falava sobre assentar-se, como se disse, o tribunal assentou o caráter discricionário do cumprimento da decisão pelo presidente da República. Isso foi modificado, essa parte especificamente. Que modificação foi essa e qual o efeito prático? Bem, quando o ministro Eros Grau esclareceu esse ponto que estava sendo questionado pelo governo da Itália, ele esclareceu que a decisão dele foi no sentido de que o presidente da República ele não está vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal, que decide sobre a extradição. Mas, havendo um tratado internacional entre Brasil e Itália, o presidente da República teria que cumprir aquele tratado, ou seja, não haveria discricionariedade com relação ao cumprimento do tratado. Uma vez que o Brasil aderiu ao tratado, ele não poderia deixar de cumpri-lo. Então, o que não se tem, no caso, é uma discricionariedade, uma vinculação em relação ao STF, mas em relação ao tratado, o ministro entende, então, que deveria haver esse cumprimento. Então, os ministros, ao final, entenderam que teria que haver essa mudança na redação da decisão, justamente porque na decisão inicial estava escrito que o presidente da República não está vinculado, ou seja, é um ato discricionário do presidente da República decidir se extradita ou não, mesmo após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já decidiu a favor da extradição. E depois houve uma modificação com relação a esse esclarecimento do ministro Eros Grau e eles modificaram no sentido de que o presidente da República não está vinculado à decisão do STF, mas tiraram essa palavra discricionariedade. Perfeito. Bom, agora, na prática, inclusive, do ponto de vista, até para esclarecer, que esse é um ponto, modificar a decisão, isso significa também que modificar a parte relativa à própria concessão da extradição? Não, isso ficou... Não houve modificação, foi simplesmente isso. Simplesmente uma maneira de esclarecer melhor o ponto de vista dos ministros e até mesmo trazer uma melhor redação para o acórdão final. Bem, esse foi um dos destaques dos julgamentos que aconteceram na sessão plenária da quarta-feira. Houve também ainda nesta semana as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a novas súmulas vinculantes, aquelas súmulas que têm um caráter que faz com que aquele entendimento, aquela decisão do Supremo e que em processos que tenham uma apresentação semelhante, que a causa de pedir seja semelhante, haja uma similaridade em relação a casos decididos desta forma pelo Supremo, eles também terão de ser julgados assim. São as novas propostas de súmula vinculante que nós vamos verificar logo depois do intervalo, no segundo bloco do nosso programa Síntese de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, na TV Justiça.